Pessoal, vamos iniciar agora a aula 2, né? Estou muito animado, a aula 1 foi muito legal. Se você ainda não viu a aula 1, volta um vídeo e vê a aula 1 que está muito massa, tá? A gente falou um pouco sobre o produto ser vendável, a gente falou sobre os top produtos e também um pouco de pesquisa de mercado. Fechou, pessoal? Vamos iniciar a aula 2. Vamos falar um pouco sobre a definição do guia da coleção, tá? Vamos falar um pouco sobre metas, sobre as equipes envolvidas, sobre calendário e também um pouco sobre público-alvo, complementando o que a gente já falou na aula 1. Começando com metas e objetivos que vocês vão estabelecer, eu fiz um paralelo bem interessante com o Tuesday. A gente falou muito sobre isso e a gente falou sobre planejamento estratégico. Então, para você ir atrás de um objetivo e criar as metas da sua empresa, ou seja, da sua entidade, é importante vocês terem um planejamento estratégico da entidade, o mínimo que seja, muito bem definido. Então, vamos criar produtos ou não? Só que essa parte de criação, vamos criar, quanto vamos criar, vem do nosso planejamento estratégico e entendendo o que a gente quer, no final das contas, conseguir e executar nesse ano com a entidade. Não vou entrar em detalhes de planejamento estratégico aqui, a gente tem um conteúdo do Tuesday que você pode assistir, tá? Que eu recomendo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre planejamento estratégico da sua entidade e objetivos, vai lá nesse conteúdo que vale a pena. O primeiro passo que eu vejo da gente criando os objetivos é olhar para o passado. Ah, mas eu não tenho ninguém para um histórico passado, eu criei a Atlética agora, não consigo conversar com o pessoal. Tenta ver em outras entidades, o que eles venderam. Então esse pode ser o primeiro passo. Considerando que já existiu uma entidade, é importante entender o quanto já foi vendido e se essa cultura ainda existe. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma quebra de gerações, né, de um público de Atlética que era de uma maneira e hoje é de outra. Então eu não posso pegar o quanto, por exemplo, foi vendido de camiseta numa geração de 2022 e tentar aplicar cegamente 2024. Não vai acontecer. Então a gente tem que conseguir fazer esse paralelo, que é algo que as entidades nas nossas lives também falaram muito, de entender como está o cenário do mercado daquele momento e tentar adaptar para essa realidade. Caso não tenha o histórico passado, que nem eu já disse, é interessante você conversar com as atléticas. E também o que eu já falei na outra aula, quem sabe soltar uma encomenda, tentar vender. Então, acho que isso pode ser o inicial para vocês criarem esses objetivos, né? E criar essa meta inicial. E novamente, todo planejamento, ele muda, tá? Ele muda. No meio do caminho vocês vão mudar, vocês vão aprender. E a melhor estratégia, depois que você toma o primeiro soco, já muda por inteiro. Então, criem algo, vão atrás disso e depois vocês vão se adaptando com calma, beleza? O ponto número 2 é a equipe envolvida. Isso, fazendo um paralelo com a TIRS aqui internamente, é algo que eu prezo muito, tá? Às vezes é mais importante a gente ter as pessoas certas do que os processos certos do início. Normalmente, quando eu tenho aqui um processo interno na empresa, eu opto por colocar a pessoa, depois a gente pensa como a gente vai fazer. Então, o que a gente tem aqui? Tem alguma pessoa que tem uma habilidade com produtos, você enxerga que ela é uma pessoa engajada, que essa pessoa vai conseguir ir além dentro dessa área, coloca ela, mesmo que você já não tenha pensado como vai acontecer. Coloca essa pessoa de confiança para você, que provavelmente vai dar certo, e se não der, você tenta substituir essas pessoas, lógico, mas provavelmente essa pessoa vai ajudar você a construir esses processos e vai ficar tudo muito mais fácil. É importante a gente colocar, claro, mais de uma pessoa, se possível, dentro desse projeto, né, nessa parte de produtos, mas é sempre importante também a gente ter o centralizador único, que eu gosto de falar. É a pessoa quem vai ser o porta-voz desse projeto, para que não fique aquela reunião para que você chegue e fale assim: e aí, pessoal, como é que estão os produtos? E aí ninguém sabe quem que vai falar, quem que não vai falar, quem é o responsável por isso, quem não é. Então é bem importante essa questão do nosso querido centralizador único para ajudar nessa questão. A definição de calendário é igualmente importante. Nosso mercado universitário brasileiro, ele é muito sazonal, certo? Então a gente tem períodos muito bem certos. E, por exemplo, os jogos acontecem no mesmo período todos os anos. A entrada de calouros acontece no mesmo período. Nosso inverno é sempre no mesmo período, né? Mas as estações do ano também, que eu quero dizer. Então dá para se adaptar muito certinho a isso e fazer uma receita de bolo e começar a criar essa receita de bolo. Então, entrada de calouros, primeiro e segundo semestre. Pré-jogos no primeiro ou segundo semestre, se tiver também. Coleções de estações do ano, você pode estabelecer isso também. E é importante essa definição de calendário, porque até agora não existe uma possibilidade de você criar um produto do zero, tá? E ele está pronto à tua mesa em 5 dias, por exemplo. Então você tem que ter esse planejamento para você pedir para o fornecedor. E nesses períodos que são meio óbvios, por exemplo, jogos, início de ano, esses fornecedores eles têm uma demanda muito alta e o prazo de entrega começa a aumentar.
Então, por isso, você tem que ter um planejamento muito bom e criar esse calendário muito certinho, beleza? Na definição de público-alvo e análise da concorrência, se tratando inicialmente de público-alvo, eu acredito que seja o que a gente também comentou na primeira aula, de você entender para quem você está vendendo, tá? Eu acredito que seja inicialmente muito mais fácil trabalhar com dois públicos, que são os calouros, porque o pessoal está muito engajado, isso foi muito dito nas nossas lives. Os calouros chegam querendo gastar e chegam querendo fazer parte. Então o produto entra muito nisso, nessa questão de integração dos calouros, tá? E também os atletas. O atleta quer ter o uniforme, o atleta quer mostrar que é atleta. Então esses são dois público-alvos iniciais que vale a pena ver se dá certo, testar esses públicos e tentar fazer a sua primeira venda, tá? Mas as pesquisas de mercado que nem a gente falou, vale testar com esses público-alvos diferentes e entender qual é o público-alvo correto. Sobre a análise de concorrência, pessoal, a gente pensou muito sobre isso aqui na Tears e a gente chegou à conclusão que não existe um produto direto concorrente com o seu. E aí vai uma questão de você conseguir engajar o seu público, mais uma questão de engajamento e também de você entender para quem você está vendendo e isso faça sentido do que um produto externo que está concorrendo com o seu. Então, caso você consiga, quando você conseguir, né, e você vai conseguir engajar o teu público, vai ficar muito mais fácil de vender e também criar um produto que faça sentido para ele, vocês vão vender muito e vocês vão ver que as vendas vão só aumentar. Essa foi a aula 2. Hoje a gente falou um pouco sobre metas, falamos sobre público-alvo, sobre concorrência, sobre calendário e também um dos fatores mais importantes, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima.